Olá, turma. Espero que estejam todos bem. Hoje a gente vai fazer a resolução dos exercícios que já foram passados para vocês. E para a gente dar início, né, a esse momento, eu peço que todos já tenham copiado as questões, estejam com ela em mãos e também já tenham lido aquele conteúdo introdutório. Sei que não fica claro no início, mas de acordo com que a gente for trabalhando, vai ficando mais claro. Além disso, também peço que vocês estejam com a tabela periódica em mãos. A atividade que a gente vai resolver hoje é a atividade número 2, depois a número 3 e a número 4. A atividade número 1, que é a lista de exercícios, ela vai ser resolvida em outro momento, tá bem? Então, vamos começar? Eu estou aqui, então, com a atividade número 2, são duas questões, né, com A, B e A, B, C e D. E aí, o conteúdo é sobre concentração, tanto concentração comum quanto concentração molar. Então, na questão número 1, para fazer uma solução, dissolveu-se 150 gramas de hidróxido de magnésio em 500 mililitros de água. Então, qual a concentração em gramas por litro dessa solução? Então, quando o exercício não especifica o tipo de concentração que quer, mas já determina que é gramas por litro, você já sabe que é concentração comum. E aí, a concentração comum é o quê? Massa por volume. Ah, professora, mas eu não lembro, eu não consigo decorar a fórmula. Como que eu vou saber? Gente, olha a unidade de medida. Gramas é o quê? Gramas é massa. E litros? Litros é volume. Então, quer dizer que a concentração vai ser massa sobre o volume. Então, você tem que identificar no exercício a massa e o volume. Então, a gente tem aqui 150 gramas, né, que é a massa, e 500 mililitros, que é o volume. Então, concentração é igual massa sobre volume. A massa é 150. O volume aqui, ele tá em mililitros, mas a gente quer o quê? Litros. Então, para a gente fazer essa conversão, você tem que dividir por 1.000. Então, 500 dividido por 1.000 é igual a 0,5. Então, 150 sobre 0,5. E aí, você faz essa divisão e encontra o resultado da questão. Então, aqui já temos, né, a resposta final, que foi 300 gramas por litro. Próxima questão. Se adicionarmos 500 ml, né, 500 mililitros nessa solução, qual será a nova concentração em gramas por litro? Então, mais uma vez, a gente quer saber concentração em gramas por litro, mas agora o volume ele vai ser diferenciado, porque acabamos de adicionar 500 mililitros. Então, se você adicionou, você somou um novo volume ao volume inicial da solução. Então, essa questão, ela tem duas formas de resolver. Até eu percebi que alguns alunos tinham me mandado das duas maneiras. Uma delas é usando a fórmula da diluição. Porque a partir do momento que você adiciona o solvente, né, que é um determinado volume do solvente na solução, você está causando a diluição dessa concentração que havia calculado. E a gente vai ver que essa concentração, ela vai diminuir o seu valor. Então, uma forma de resolver é utilizando essa fórmula, e a outra é você tendo a consciência que a massa permanece a mesma e soma só o volume, você pode somar os dois valores e fazer essa divisão que também dá certo. Então, a concentração inicial foi a que a gente acabou de calcular. Então, C1 vai ser 300 vezes o volume inicial era quanto? 0,5 igual. Concentração 2 é o que a gente está procurando. E o volume final é o quê? A soma dos dois volumes, né? Então, 500 dividido por 1.000 também dá 0,5. 0,5 mais 0,5, 1 litro. Então, esse é o volume final. Agora, é só você fazer a resolução. Então, 300 vezes 0,5 dá 150. 1 vezes C2, né, é C2. Então, reescrevendo isso aqui, a concentração 2 vai ser 150 gramas por litro. Então, você vê que ela reduziu pela metade quando você adiciona, né, a mesma quantidade de volume que tinha inicialmente, ok?
Então, vamos agora para a questão número 2. Uma solução possui 50 gramas de cloreto de potássio dissolvidos em 200 mililitros de água. Então, mais uma vez, a gente tem aqui a massa, 50 gramas, e o volume, 200 mililitros. Então, se a gente fosse para identificar o soluto e o solvente, a gente tem o soluto, né, aquele que está em massa, cloreto de potássio, e o volume da água, que é, então, a gente determina que é o solvente. Então, na letra A, pede para calcular a concentração comum. Então, mais uma vez, concentração comum, massa sobre o volume. Então, aqui, ó, gramas por litros. Então, é só você pegar massa sobre o volume. A massa você sabe que é o 50 e o volume 200 mililitros. Vamos lembrar de converter para litros, divide por 1.000. Então, 200 dividido por 1.000 vai ser 0,2. Então, coloca lá o seu 0,2 e depois somente fazer a divisão. 50 dividido por 0,2 é igual a 250 gramas por litro. Então, essa vai ser a sua concentração final. Vou marcar aqui para ficar mais fácil de vocês visualizarem, né? Chegar aqui pro lado. Então, aqui a gente tem a resposta desse e a desse aqui. Calcule a massa molecular do cloreto de potássio. Então, a massa molecular vai depender da massa atômica lá na tabela periódica. Então, vamos identificar. O potássio tá aqui e o cloro aqui. Então, a massa do potássio atômica é 39 gramas e a do cloro 35,5. Então, vamos lá. Potássio 39 e do cloro 35,5. Então, a massa molecular é a soma das duas, né? Como só tem um átomo de cada, a gente só tem que somar o valor das duas. Então, 74,5 gramas por mol. E aí, na letra C, pede para a gente calcular a concentração molar da solução. Então, a concentração molar, ela já é um pouco diferenciada da concentração comum. Por quê? A concentração molar, ela precisa do número de mols. Então, concentração molar é número de mols sobre o volume. Em algum ponto da questão, você tem o número de mols dado? Não tem. A gente calculou massa molecular, a gente calculou concentração comum, temos massa, temos volume, mas não temos número de mols, então a gente calcula. Como que se calcula o número de mols? Pela conversão, né? Você pode usar a regra de 3 para fazer, ou você pode usar essa fórmula aqui. Número de mols é a massa dada no enunciado dividido pela massa molecular. Então, nesse caso aqui, se eu for calcular o número de mols, eu vou ter a massa 50 dividido por 74,5. Então, o valor que você tem dessa divisão já será o seu número de mols, ok? Então, a gente tem aqui, o valor deu aproximadamente 0,67. Então, o número de mols 0,67, você encontrou agora. E o volume é o mesmo que você usou lá na letra A, 0,2. Então, é só fazer essa divisão agora. 0,67 dividido por 0,2, que dá aproximadamente 3,35, o quê? Mol por litro. Ok? Alguma dúvida? Tranquilo, né? Então, sempre que você estiver perguntando concentração comum, massa molecular, concentração molar, é só isso que você precisa fazer. Então, por último, a gente tem duas perguntas. Se acrescentar 300 ml de água, qual será a nova concentração? Então, vamos lá, mais uma vez, falou em acrescentar. Então, se eu estou acrescentando, eu estou fazendo um processo de diluição. Então, diluição, eu vou usar qual fórmula? Essa daqui. Então, a primeira pergunta, qual a nova concentração em gramas por litro? Então, vamos lá. C1 vezes V1 igual a C2 vezes V2. A concentração inicial que você tinha era o quê? 250.
o volume inicial, 0,2. Concentração final é o que você está procurando e o volume final é o quê? 300 mais 200 dá 500, dividido por 1.000, 0,5. E agora a gente faz esse cálculo. Então, 250 vezes 0,2 dá 50, igual a C2 vezes 0,5. E aí, que a gente vai fazer o quê? Vamos inverter. C2, né, vezes 0,5 igual a 50. C2 é igual a 50 dividido por 0,5. Então, faça a divisão e encontre o resultado 100 gramas por litro. Então, você vê que inicialmente era 250, agora a gente já tem uma nova concentração, ok? Então, em relação à segunda parte da questão, né, ela quer saber a nova concentração em mol por litros. Então, a gente vai usar uma fórmula bem parecida. A diferença é que no lugar do C de concentração comum, você vai colocar o M de concentração molar. E aí, vamos fazer esse cálculo. Concentração molar inicial vezes volume inicial igual a concentração molar final vezes volume final. Concentração inicial era 3,35 e o volume inicial, que era 0,2, né? E aí a concentração final é o que a gente está procurando, vezes o volume final, que também vai ser o que a gente utilizou na questão anterior, 0,5. E aí você vai seguir os mesmos passos até chegar na resposta final. Então, a gente vai ter o quê? 3,35 vezes 0,2, que é igual a 0,67, dividido por 0,5, que vai dar 1,34 mol por litro. Eu não vou escrever aqui porque não cabe, mas aí você coloca no seu caderno. E aí, eu vou marcar aqui, né, a resposta final para facilitar você identificar. Então, tá aqui 1,34 e é essa a nossa atividade 2. Muito obrigada pela atenção e espero que tenham compreendido.